Então, nós vamos trabalhar a nossa folha dos registros e das observações, que hoje recebeu o título de Jesus, a Pedra Angular. Por quê, Martinha? Por que Jesus, a Pedra Angular? Em toda a lição, nas 4 lições da semana, nós vimos que Jesus, ele realmente é a pedra angular. A pedra angular é aquela pedra principal numa construção, porque a partir dela vai alinhar todas as paredes. E nós vimos que várias pessoas tropeçaram nessa pedra, não é verdade? Pessoas que não eram para tropeçar, pessoas que estudavam, pessoas que tinham a responsabilidade de estar bem preparados, convictos de toda a escritura da palavra de Deus para ensinar. E, no entanto, elas tropeçavam nesta pedra chamada Jesus. E eu quero dar a oportunidade para vocês enriquecer a nosso encontro de hoje, compartilhando o que foi que você aprendeu sobre a vinha. Primeiro trabalho semanal, que está em Marcos 12, de 1 a 12. Nós não vamos ler, mas eu gostaria que vocês compartilhassem o que você aprendeu sobre esta parábola de Jesus. Irmãos, o que vocês têm para compartilhar sobre a vinha? Os lavradores, o dono da vinha. Quem é a vinha? Quem quer compartilhar? Por favor, está com a palavra. O dono da vinha é Deus. Mas o quê? E o que Deus fez? E o que o lavrador, o que o proprietário da vinha fez com a vinha? Ele colocou em volta da vinha uma cerca viva, para proteger a vinha. Ele também fez um lugar para a torre, ele colocou uma torre, para que daquela torre pudesse ser vista em todos os ângulos, em todas as direções, para proteger a vinha dela ser saqueada, dela ser invadida, e também para ser protegida dos animais. Porque ali naquele lugar, naquela torre, era um lugar de vigia. Os lavradores deveriam, no seu plantão, ficar ali observando para proteger a vinha. Ele também preparou o lugar para que a Bíblia chama de lagar, é um lugar grande, onde põe as uvas, e ali as uvas são pisadas, e dali sai o suco de uva, e também, mais tarde, fermentando o vinho. Então, Deus teve todo o cuidado de preparar a vinha. E essa vinha, nós sabemos que ela é a nação de Israel. Deus refere a ela, a nação de Israel, como sendo a sua vinha. E ele confiou aos líderes
religiosos da época, a nação. E ele organizou também esses líderes, ele ensinou também. Eles, desde a época de Moisés, os sumos sacerdotes, eles sabiam tudo o que deveriam fazer. E com o tempo, a gente tem, às vezes, uma ideia errada de que Israel, ela sempre existiu. Israel não sempre existiu. Ela passou a existir a partir de Abraão. Mas antes, o mundo já tinha várias nações organizadas. E o mundo foi várias vezes conquistado por vários impérios. E nessa questão foi surgindo grupos religiosos e políticos dentro da nação de Israel. E a partir dali, do surgimento ou das conquistas dos impérios, foi surgindo os saduceus, que quando nós fizemos a observação de 1 João na oficina de treinamento, eles aparecem ali negando, como apareceu aqui em Marcos, negando a ressurreição, dizendo que a ressurreição já havia acontecido. E os fariseus, eles vão surgindo com o tempo dentro do contexto da nação de Israel. Então, esse é o fundo histórico desta parábola. Uma nação que foi escolhida por Deus para que, através dela, Deus se revelasse a todo mundo, a todas as outras nações. E, como nós vimos Jesus narrando, contando, né, esta história, esta parábola, essa nação não se saiu tão bem assim como deveria ter saído. Então, essa primeira sessão da semana, que veio com o título Jesus dá a parábola dos maus lavradores, esta sessão, ela está ligada intimamente por Marcos com os versículos anteriores. Nós precisamos lembrar que essas divisões que nós temos hoje na Bíblia, capítulos, versículos, parágrafos, divisão de segmento, não existia isso desde o início. Isso começou a ser usado 1000 anos após Marcos ter sido escrito. Mas essa parte está intimamente ligada com aquilo que já fora dito. E nós vimos que o que foi dito é a questão lá do batismo de João Batista. Eles queriam, os fariseus, eles estavam sempre querendo pegar Jesus e eles vêm ali tentando pegar Jesus. E Jesus disse que, eles perguntaram, né, com que autoridade ele fazia essas coisas? Qual autoridade? De limpar o templo, de organizar o que eles bagunçaram. E aí Jesus fala, eu só vou te dar essa resposta se vocês me responderem se o batismo de João é do céu ou é da terra. E nós vimos que eles responderam muito bem esta pergunta, mas eles responderam de uma forma insensata, porque eles não queriam se comprometer com aquilo. E aí Jesus, sabiamente, também se negou a dar resposta. E ele entra com essa parábola, falando da vinha do seu pai, da nação de Israel. Eu quero pedir, então, para você ler
Isaías 5, de 1 a 7. Uma pessoa, por favor, leia para nós. Isaías 5, de 1 a 7. Quem achar, pode ler, por favor. Eu estou dizendo que a vinha é a nação de Israel. Isaías 5, de 1 a 7. Isso. A parábola da vinha má. Agora cantarei ao meu amado o cântico do meu amado a respeito da sua vinha. O meu amado teve uma vinha num outeiro fertilíssimo. Sachou-a, limpou-a das pedras e a plantou-a de vides escolhidas. Edificou no meio dela uma torre e também abriu um lagar. Ele esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai-vos, peço, entre mim e minha vinha. Que mais se podia fazer ainda a minha vinha, que eu lhe não tenha feito? E como, esperando eu que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas. Agora, pois, vos farei saber o que pretendo fazer a minha vinha. Tirarei a sua sebe, para que a vinha sirva de pasto. Derribarei o seu muro, para que seja pisada. Torná-la-ei em deserto. Não será podada nem sachada, mas crescerão nela espinhos e abrolhos. As nuvens darei ordem para que não derramem chuva sobre ela, porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta dileta do Senhor. Esse desejou que exercesse juízo, e eis aí quebrantamento da lei, justiça, e eis aí clamor. Amém. Obrigada, meu neto, Felipe. Então, nós vimos aqui que nada da nação de Israel, que nós sabemos, temos conhecimento, não pegou Deus de surpresa. Ele já até havia profetizado que ela não daria bom fruto, embora ele tivesse preparado tudo para que ela desse bons frutos. E aqui, em vez dela dar bom fruto, o texto disse que ela deu uvas bravas. E nós sabemos também que a nação de Israel foi dispersa, ela foi castigada, ela foi levada entre as nações, e Deus disse que ela ficaria deserta. E Jesus também disse, quando ele subiu lá no monte e olhou para Jerusalém, ele disse: Jerusalém, Jerusalém, você ficará deserta, até que você diga: bendito que vem em nome do Senhor. Então, irmãos, Deus não foi pego de surpresa, ele sabia que a nação de Israel teria o comportamento que teve quando Jesus veio. Mas o importante aqui que nós estamos querendo mostrar aqui, esta vinha da parábola de Jesus é a nação de Israel. Mas não vai, a história não vai terminar assim. Há uma promessa para a nação de Israel. E eu quero pedir para você abrir a sua Bíblia e em Ezequiel, capítulo 28, e leia o verso 25 e 26. Ezequiel 28, 25 e 26. Há uma promessa de restauração para a nação de Israel. Vou ler. Pode ler, então. Alguém ler? Pode ler, minha irmã. Quem vai ler, por favor? Ezequiel 28, versículo 25 e 26. Primeiro que encontrar... Assim diz o Senhor Deus, quando eu congregar a casa de Israel dentre os povos,
entre os quais estão espalhados, e eu me santificar entre eles, à vista das nações, então habitarão na sua terra, que dei ao meu servo Jacó. E habitarão nela seguros, sim, edificarão casas e plantarão vinhas, e habitarão seguros quando eu executar juízos contra todos os que estão ao seu redor, e que os desprezam, e saberão que eu sou o Senhor, seu Deus. Bem, obrigada, filha, Carlinha. Então, irmãos, perceberam que o verbo está no futuro, né? Então, aqui é uma profecia que Deus viu e disse que no futuro Israel será restaurada. Nós sabemos que depois dos cativeiro babilônico, Israel foi dividido em norte e sul. Aí ficou casa de Judá e Israel. Agora Deus está dizendo que ele vai unir novamente e vai restaurar completamente. E vai trazê-los de volta das nações onde eles foram espalhados, e lá eles construirão, e lá eles plantarão, lá eles colherão e lá eles comerão. Isso é uma profecia que ainda será cumprida, e como Deus nunca falha, Deus é fiel em cumprir as suas promessas, isso se cumprirá no milênio, no reinado milenar de Jesus Cristo. Mas para isso acontecer, a nação precisa ter uma conversão nacional. E Deus está dizendo que vai restaurar a nação de uma forma nacional. Toda ela será restaurada. Ele dará um só coração. Ele diz que ninguém mais precisará ensinar ninguém, porque todos o conhecerão. Essa é uma promessa que Deus fez, e como nós sabemos, ele é fiel para cumprir cada promessa que faz. Não é verdade? Vamos ler também Ezequiel 34, verso 11 e 13. A 13. Ezequiel 34, verso 11. Verso 11 ao 13. Aqui Deus já está comparando Israel não mais como uma videira, mas como um rebanho. Vamos ler? Quem achar pode ler, por favor? Ezequiel 34, de 11 a 13. Porque assim diz o Senhor Deus: eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei, como o pastor busca o seu rebanho no dia em que encontra ovelhas dispersa, assim buscarei as minhas ovelhas. Livrar-o-ei de todos os lugares para onde foram espalhadas no dia de nuvens e de escuridão. Tirá-lo-eis dos povos e as que congregarei dos diversos países e as introduzirei na sua terra. Apacentá-la-eis no monte de Israel, junto às correntes, em todos os lugares habitados da terra. Obrigada, irmã Vani. Então, o texto está dizendo que a nação de Israel ela foi dispersa. Várias vezes ela sofreu essa dispersão. Várias vezes. E ela está entre as nações da terra.
Mas este ajuntamento já começou no ano de 1948, quando Israel ganhou um pedaço de terra, como nação, ganhou um pedaço de terra, e nós sabemos que toda a Palestina pertence a ela por direito, porque Deus deu a Abraão e a sua descendência. Então, eles receberam, a ONU reconheceu Oswaldo Aranha, um brasileiro, por isso que eu acredito que o Brasil é uma nação bem-aventurada, porque ela abençoou Israel. Deus disse para Abraão que abençoaria aqueles que o abençoassem, e o Brasil abençoou a nação de Israel, votando lá o voto Minerva, através de Oswaldo Aranha, para que Israel tivesse direito de posse de um pedaço da terra. A partir dali, Deus já começou a trazer os judeus de volta para sua terra. Mas não todos, alguns. Mas esse texto está nos dizendo que um dia, no futuro, assim como o pastor sai à procura da sua ovelha, que se desgarrou, ele próprio, ele, o próprio Deus, ele vai trazer de volta, ele procurará entre as nações da terra o seu povo e vai trazer de volta. Irmãos, isso não é impossível. A Cris tem assistido a essa novela do Gênesis e ela tem compartilhado algumas coisas comigo. E eu achei incrível. Noé também ficou preocupado. Como é que ele iria trazer todos os animais? Como ele ia colocar dentro da arca aqueles animais que Deus falou que ele deveria trazer e organizar de 2 a 2, macho e fêmea. Mas quem trouxe aqueles animais? Foi Deus. Deus atraiu. Os animais reconhecem a voz de Deus, do seu Criador. E a nação de Israel também ouvirá entre todas as nações da terra a voz do seu Criador, que é tempo de voltar, que é tempo de clamar, Baruch Rabá, Bishem Adonai. Bendito que vem em nome do Senhor. E aí, o princípio da vinha, nós terminamos dizendo que Deus é fiel para cumprir o que ele prometeu. Mas nós não paramos aí. Nós vimos que os judeus eles estavam sempre querendo pegar Jesus, principalmente os escribas, os fariseus e os seus escribas. E isso está registrado em Marcos 12, 13. Quem quer ler para a gente? Marcos 12, 13. Quem encontrar pode ler. E enviaram-lhe, então, alguns dos fariseus e dos herodianos para que o apanhassem em alguma palavra. Obrigada, filha. Então, alguns fariseus, aqui nesse texto, dá a entender que eles foram enviados.
Eles foram enviados pelos líderes religiosos dos judeus. E se isso é verdade, a gente tem certeza, então, que foi um plano minuciosamente traçado. Um plano bem elaborado, com a intenção única de prender Jesus. Eles esperavam que Jesus desse uma resposta. Qual foi a cilada? O que eles usaram para pegar Jesus? E qual foi a resposta de Jesus? Isso. Se eles tivessem dado uma resposta, se Jesus tivesse dado a resposta que eles esperavam, eles teriam naquela noite, naquele dia ou naquela hora prendido Jesus. Mas, como o texto diz, Jesus conhecia a intenção do coração deles. E Jesus não dá, mais uma vez, a resposta. Jesus usa de toda a sabedoria divina para dar a resposta, inteligência e sabedoria. E ele disse: dai a César o que é de César. E é muito lindo essa segunda parte. E dai a Deus o que é de Deus. Irmãos, e a pergunta fica no ar. Quem é, o que é de Deus? O que é que deve ser dado a Deus? O que é? A moeda tem a face ali de um dos lados, esculpido ali, talhado ali, a imagem de César. Então, dá a César. Agora, onde que está talhado Deus para que Jesus diga: dai a Deus o que é de Deus? Aonde que está talhado? Coração. Em cada ser humano. Já foi feito várias pesquisas e já se descobriu que no DNA do homem tem a marca de Deus. Tem as letras do nome de Deus. YWHW. Então, o homem é de Deus. Então, irmãos, é lícito, sim, que nós nos devolvamos a Deus, pois é de direito dele, que toda criatura desse mundo se entregue, se renda a Deus. Porque a palavra lícito quer dizer está de acordo com o mandamento de Deus? Sim. Tanto dar imposto, que nós devemos pagar os impostos do nosso distrito, da nossa cidade. Quem tem lojas paga imposto, mas também é justo que nós nos demos, nos entreguemos a Deus como nosso proprietário. Nós pertencemos a Deus. E o terceiro dia nós estudamos sobre os erros dos escribas. Marcos 12, verso 35. Quais foram os erros dos escribas ali, irmãos? Marcos 12, 35. Quem lê para nós, por favor?
Vocês estão muito quietinhos. Não fizeram o dever de casa, não? Por sua vez, Jesus, enquanto ensinava no templo, perguntou: como é que os escribas dizem que o Cristo é filho de Davi? É isso? 12:35. 12:35. Então, como é? Por que que os escribas afirmavam, baseado em que eles afirmavam que Jesus, que o Messias era descendente de Davi? Será que eles estavam errados em dizer isso? Usar essa afirmação? Ou acreditarem e pregarem isso, que Jesus era, que o Messias seria descendente de Davi? Então eles tinham, os escribas, eles tinham esta doutrina bem firme de que o Cristo que eles esperavam, ele seria o filho de Davi. Será que eles estavam certos? Vamos ver. Segundo Samuel 7, verso 12. Segundo Samuel, capítulo 7, verso 12. Quem lê para nós, por favor? Quando teus dias forem completos e vieres a dormir com teus pais, então farei levantar depois de ti a tua semente, que sair das tuas entranhas, estabelecerei o seu reino. Isso. Então, esta é uma profecia. Se você ler todo o capítulo 7, você vai ver que Deus está fazendo esta promessa para o rei Davi. E qual é a promessa? Ele está falando que a descendência que vai sair das entranhas de Davi será estabelecido o seu reino para sempre. É uma promessa. E a partir dessa promessa é onde é a base para a aliança davídica, que é a aliança que Deus fez com a nação de Israel, prometendo o envio do Salvador, o Messias, o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas vamos ver Salmo 89, de 1 a 4. Será que eu estou certa? Salmo 89, de 1 a 4. O que diz as Escrituras? Leia o verso 34 também, por favor. 34 e 35.
Posso ouvir um glória a Deus, irmãos? Deus é Glória a fiel. Deus. Ele prometeu para um homem como a gente. E nós sabemos que Davi deu uma escorregada ali. Mas Davi se arrependeu prontamente. Às vezes eu faço a pergunta: qual a diferença entre Adão e Davi? Adão ficou procurando em quem pôr a culpa do seu erro. Davi, ele prontamente reconheceu o seu pecado. E ele disse: contra ti, somente contra ti, eu pequei. Irmãos, isso que é uma consciência de um homem temente a Deus, que sabe quem é Deus e coloca Deus no seu lugar, na sua vida, no seu trono. E aí Deus faz uma aliança com esse homem e diz que ao seu descendente ele vai cumprir todas as promessas que ele fez à nação de Israel. E a Davi ele disse que vai restaurar a sua casa e vai firmar o seu trono para sempre na pessoa de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo, descendente de Davi, ele vai governar assentado no trono de Davi. Vamos ver isso? Lucas capítulo 1, verso 32, 33. Lucas capítulo 1. É muito lindo essa história de Deus com a nação de Israel. E eu sempre digo que Deus ele é digno de si, da nossa confiança, porque ele prometeu, ele cumprirá. E tudo que prometeu, ele cumpriu. E a nossa salvação, olha, irmãos, que maravilha! A nossa salvação está dentro destas promessas. E estas promessas, elas são eternas, não tem fim. Elas são literais. Quer dizer, do jeito que Deus falou, ele vai cumprir. E ela é incondicional. Por quê? Porque depende da fidelidade de Deus. Não depende da fidelidade de Abraão, não depende da fidelidade de Davi, não depende da minha nem da sua, depende da fidelidade de Deus. E ele derramou em nós do seu Espírito e nos torna aptos para guardarmos este concerto, para participarmos desta aliança, a partir de Jesus Cristo, como está lá em Gálatas, capítulo 3. Verso 29 diz que nós somos descendentes de Abraão pela fé. E se nós somos descendentes de Abraão pela fé, nós somos coparticipantes das bênçãos que Deus fez a Abraão. É muito lindo isso, irmãos. Eu acho maravilhoso. Lucas 1, 32, 33. Quem quer ler para nós? Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Amém. Então, os fariseus não estavam de todo errado dizendo que Jesus é filho de Davi, é descendente de Davi.
Mas Jesus, ele deu uma resposta para eles. Quando eles fizeram, ele perguntou, com base, em que base os fariseus ensinam isso? E eu quero ouvir de vocês, qual foi a resposta de Jesus? Nós vimos aqui que Jesus é descendente de Davi, mas também Jesus está dizendo que ele, como filho de Deus, Davi chamou Jesus de Senhor. E como poderia o pai chamar o filho de Senhor? Então, Jesus, ele não está sempre aceitando a aclamação de que ele é filho de Davi. Bartimeu gritou, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas em nenhum momento nós vemos Jesus afirmando ou dando a resposta que eles querem. Vamos ver Marcos 8, 29? Jesus não aceitou as afirmações de que ele era filho de Davi. Jesus nunca satisfez essa expectativa que os judeus tinham de que ele realmente era o Cristo. Marcos 8, 29. E ele lhes disse, mas vós, quem dizeis que eu sou? E respondendo-lhe Pedro, lhe disse, tu és o Cristo. Isso. Então, da mesma forma que Jesus nunca satisfez a expectativa dos judeus, dizendo que ele era filho de Davi, ele também não afirmou, ele não negou, melhor dizendo, completando o pensamento, ele não satisfez a expectativa, mas ele também não negou da sua descendência davídica e de que nem ele também era o Cristo, quando Pedro deu essa resposta, tu és o Cristo. Então, Jesus não nega a descendência dele como descendente de Davi. Tem uma descendência davídica, assim também como ele não negou que ele era o Cristo. E aqui nós podemos ver também que Deus é fiel. Deus é fiel em cumprir as suas promessas. E a última parte da nossa semana, da nossa lição, foi um bom exemplo. E quem quer compartilhar sobre este bom exemplo? O que você aprendeu sobre este bom exemplo? Quem é que nos deu esse bom exemplo? Qual foi o seu exemplo? Bom. O que a gente aprende com isso? Então, nesta passagem, mostra que Jesus entrou lá no templo e se assentou em frente ao cofre ou gasofilácio, onde as pessoas depositavam os seus dízimos e as suas ofertas. Mas os fariseus e os saduceus, eles não eram os únicos que iam ao templo.
Deus também tinha as pessoas que eram fiéis, assim como ele ainda tem hoje, pessoas que lhe são fiéis, comparecem ao culto público, junto da congregação dos santos. E lá no meio daquele povo havia uma mulher, uma viúva. E ela, movida pelo seu amor, pela sua gratidão para com Deus, com certeza ela reconhecia que Deus era Deus. E quem ela era. E por que ela fez o que ela fez? Porque ela confiava que Deus iria suprir as suas necessidades. Como assim, Martinha? Aquela mulher, ela entregou toda a sua reserva, tudo o que ela tinha. Na verdade, ela entregou os seus suprimentos, porque ela não reteve nada. Ela foi diferente de Ananias e Safira, que guardaram um pouco do dinheiro daquilo que eles venderam, da propriedade. Ela foi diferente desses homens ricos que se compareceram ali para levar as suas ofertas, entregando o que o texto diz, aquilo que estava sobrando. Mas esta mulher, ela entregou tudo aquilo que ela tinha. Esta mulher, ela era pobre materialmente. E a diferença, o contraste dela com os fariseus, com os escribas, é que eles eram pobres espiritualmente. E esta mulher, que tinha poucos bens ou quase nada, do seu suprimento, daquilo que ela usaria para se manter, ela entregou tudo, todo o seu sustento nas mãos de Deus, porque ela confiava na fidelidade de Deus. Então, irmãos, qual é o princípio que nós tiramos destas 4 lições em relação a Deus? Qual é o princípio? Eu coloquei que Deus é fiel. Sim, Deus é fiel. Deus é fiel para cumprir todas as promessas que ele fez a Abraão e a Davi. E com certeza ele também é fiel para cumprir a promessa que ele nos fez. E a promessa que Deus nos fez é a vida eterna em Cristo Jesus. E um dia ele dirá para nós: vinde, benditos de meu Pai. E qual será, então, a aplicação diante da fidelidade de Deus? Qual é a nossa resposta? Qual a resposta que nós vamos dar para Deus? Qual a resposta que Deus merece receber de nós diante de tamanha fidelidade? Qual vai ser a sua resposta? Eu quero ouvir de vocês, por favor. Tem que ser a resposta de confiar, né? De ter fé. Assim como aquela viúva teve fé, deu uma oferta de fé. Muito bem. Mas quem? Irmãos, qual a sua resposta para um Deus tão fiel, um Deus fiel? Qual a sua resposta?
A nossa esperança está nele dia a dia, que essas promessas irão cumprir. Mas quem? Creio em ti, Senhor. Tu és o tudo e o todo. Mas quem? Qual é a... Obrigado, Senhor. Mas a palavra obrigado, Martinha, irmãos, é uma palavra pouco, né? É uma palavra que não expressa gratidão. Então, mas assim, como não tem uma outra no momento, é agradecer ao nosso Deus porque Ele deu o seu filho, né? Como na vinha lá tá escrito que o seu filho foi morto pelos lavradores, e mesmo assim, Ele não desistiu da gente. Porque qualquer um que manda seu filho para algum lugar e alguém mata o seu filho, espanca cruelmente, falaria assim, eu não quero saber mais dessa gente não, essa gente é muito ruim. Mesmo assim, ele não desistiu da gente. Então, muito obrigado é pouco, mas não tem outra palavra. Então, eu só tenho essa no momento. Então, eu falo, Senhor, muito obrigado por não desistir da gente. Porque se Deus tivesse desistido de nós estaríamos todos fritos. A gente ia padecer no inferno eternamente, porque a alma não morre. Não ia ter jeito pra gente. A gente ia ter um monte de ser humano, sei lá onde fica o inferno. Alguns falam que fica no centro da terra, não sei. Eu acredito que fica no centro da terra, né? Eu acredito que fica, mas vamos supor que esteja no centro da terra. A gente ia ficar lá queimando dia e noite, sem chance de nada. Então, hoje, minha palavra, por tudo que você explicou sobre as parábolas aí, né? O Senhor fez por nós. Muito obrigado, Senhor, por não desistir da gente. Amém? E eu quero contribuir também com a minha aplicação diante da fidelidade de Deus. Tem um cântico que diz: eis-me aqui, Senhor, eu venho me render. Então, eu quero me render a Deus, a tamanha fidelidade de Deus, porque nele, sim, eu posso confiar. Posso confiar a minha vida, o meu passado que foi apagado, porque ele disse que já não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Eu agradeço, entrego a minha vida também pelo presente, porque a cada dia ele me dá a oportunidade de me tornar mais semelhantes a Cristo. E também entrego a ele todo o meu futuro. Por quê? Porque eu tenho certeza, esta é uma das certezas. Eu sei que eu vou morrer, é uma certeza, mas também eu tenho uma certeza de que estarei com ele por toda a eternidade. E eu quero pedir para a irmã Kátia encerrar esse momento orando, fazendo a nossa entrega de verdade a Deus. Senhor Deus, nós estamos aqui diante da tua presença, estudando a sua palavra e vendo como o Senhor é maravilhoso, Pai. Tu és, Pai. O Filho é um Deus santo. Eu és. imagino o quanto o Senhor ama o seu filho. Um príncipe lindo, educado, amoroso, morava com o Senhor aí no céu, e o Senhor mandou vir aqui na terra para sofrer, ser espancado, humilhado por nós. Obrigada, Então, Deus. hoje, Pai, nós estamos agradecendo porque o Senhor amou a gente de tal maneira que viu seu filho sofrendo por nós. E aguentou tudo isso, Senhor, ali naquela cruz. O Senhor e ele, vendo tudo que ele estava padecendo. E nós entregamos nossas vidas ao Senhor, Pai.
Nos Recebe. ajude, Senhor, a amar o Senhor como o Senhor merece ser amado. E Amém. honrar o Senhor, Pai, porque amar não basta, a gente tem que honrar, obedecendo as suas leis, os seus mandamentos, que é amar ao próximo e amar ao Senhor sobre todas as coisas. Entrego todos nós nas tuas mãos, essa noite de sono, descanso, e que amanhã possamos adorar o Senhor, logo quando o dia nascer, com as nossas atitudes, ações e palavras. E agradeço por mais essa aula que a irmã Martinha nos concedeu, juntamente com o teu Espírito Santo, Pai. Em nome de Jesus, eu agradeço. Amém. 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 Nós estamos terminando, né? Daqui a 3 semanas vai terminar a apostila de Marcos. E eu queria fazer uma proposta para vocês, para a gente, como os evangelhos são sinópticos, eu queria dar uma pausa e nós estudássemos, como nós estudamos o Evangelho de Marcos, nós estudássemos a carta de João que nós fizemos a observação. O que vocês acham? Eu conversei com a Carmen, como ministra da Educação da Igreja, ela concordou. Aí a gente dá essa pausa, depois a gente volta estudando um outro evangelho e assim sucessivamente. O que vocês acham? Eu acho maravilhoso. Amém. Então, até a próxima semana. Uma boa noite para todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite.